A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 5 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Texto áureo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Amados, hoje nós vamos estudar fruto do Espírito, o Eu crucificado. Dentre as muitas dádivas que acompanham a salvação, o fruto do Espírito é uma das mais nobres. É a prova de uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e moldada pelo poder do Espírito Santo. Foi neste sentido que o apóstolo Paulo afirmou na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo na carne, vivo na fé, na esperança do Filho de Deus. O fruto do Espírito é o resultado do crescimento e do amadurecimento espiritual do cristão. E hoje nós vamos estudar as virtudes desta maravilhosa bênção de Deus que está à disposição de todo cristão. Então vamos agora para o tópico primeiro. Fruto do Espírito na vida do crente. Ponto 1. Definição. Antes de nós definirmos fruto do Espírito, é preciso nós entendermos, amado, que o fruto do Espírito é a expressão plena da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus, quando ele nos salvou, ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Nós sabemos que, mediante a salvação, Cristo nos concede algumas bênçãos, dentre elas a justificação, onde Cristo nos declara justo, isto é, sem nenhum pecado. E nós vemos que neste momento em que nós nos convertemos a Cristo, nós somos regenerados. E o que é ser regenerado? É ser gerado de novo. Foi nesse sentido que Jesus, quando teve uma conversa com Nicodemos, Jesus ele disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou sem entender e perguntou: como pode ser isso? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus lhe disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, regeneração significa ser gerado de novo, ou seja, gerado da água e do Espírito. E neste sentido, amados, nós podemos ver que o homem regenerado, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus agora vai fazer nele morada. E a presença do Espírito Santo na vida do cristão faz com que ele passe a gerar fruto. Então, o que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito é o resultado natural do crescimento espiritual na nova vida de fé. É o resultado do amadurecimento de um viver cristão pleno. Por esta razão, nós precisamos entender que o fruto do Espírito é resultado da graça de Deus em nossas vidas. E neste sentido, o apóstolo Paulo, ele apresenta as modalidades do fruto do Espírito que nós vamos começar a estudar a partir de agora.
Ponto de número 2. O fruto no singular. Veja, meus amados, quando o apóstolo Paulo falou do fruto do Espírito, ele estava falando de uma grande virtude que se opunha às obras da carne. Então nós podemos ver que o Espírito Santo, no momento da nossa conversão, ele passa a fazer morada em nós. E esse Espírito Santo, ele nos foi dado para que ele possa trabalhar na nossa vida, agir no nosso viver. Veja que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 5, a Bíblia nos diz: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Neste sentido, nós podemos ver que Deus, ele derramou amor em nós através do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que ele vai agir em nós. Esse amor que o Espírito de Deus ele traz em nós no momento da nossa conversão, quando nós recebemos o Espírito Santo como selo da promessa, como garantia da nossa redenção, esse amor, ele vai ser processado no nosso interior e transformado em fruto do Espírito. Nós passamos verdadeiramente a amar a Deus de verdade. É claro que esse processamento vai depender de nós. Somos nós que, através de uma vida regulamentada pelo Espírito Santo, de uma vida isenta de pecado, de um novo viver cristão, de renúncia, de entrega, de doação total a Deus, de santificação, de consagração da vida, o Espírito Santo, ele vai agindo e no nosso interior vai processando o fruto do Espírito. Dentre o fruto do Espírito, nós podemos ver 9 virtudes. A principal virtude do fruto do Espírito é o amor. E nós podemos ver que o amor é ele que dá equilíbrio ao nosso viver. É ele que dá equilíbrio a todas as nossas ações. E é ele que dá equilíbrio até mesmo ao uso dos dons. Mas nós podemos ver que estas virtudes que serão manifestas na vida do cristão, ele vai precisar cultivar estas virtudes. Por exemplo, não adianta alguém dizer: Senhor, eu quero o fruto da mansidão. Na verdade, muitas pessoas que às vezes levavam uma vida tão estressada, uma vida tão problemática, ele quer viver uma vida tranquila, uma vida em mansidão. Ele pode até orar e dizer: Senhor, me dá mansidão, mas desta forma ele não vai receber, porque esta é uma virtude, como as outras, que precisa ser cultivada em nós. Nós precisamos entender que precisamos disto para o nosso viver cristão, para o nosso aperfeiçoamento. Mas nós sabemos, amado, que a mansidão é uma virtude que procede do Senhor. E isto, Jesus ele ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, quando Jesus ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender de Cristo. Por quê? Porque no momento da nossa conversão, nós recebemos a natureza de Cristo em nossa vida. A nossa velha natureza adâmica, caída, a natureza do pecado, ela vai continuar em nós, mas em nós é acrescentada a natureza de Cristo. E através do fruto do Espírito, nós vamos aprender a viver como Cristo viveu. Nós aprendemos a ter as virtudes do próprio Cristo em nossa vida. Vamos então para o ponto de número 3. Andar no Espírito.
Amados, o que significa andar no Espírito? Veja, amados, Romanos capítulo 8 e o versículo 14, a Bíblia diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Veja só, também a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, a Bíblia nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele que tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele precisa andar segundo as virtudes do próprio Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele afirma que o viver cristão, ele não deve andar na carne, ele não deve andar segundo a vida pregressa, ele precisa andar no Espírito, viver no Espírito, ser cheio do Espírito, ser possuído pelo Espírito. E andar no Espírito, amados, significa a nossa vitória sobre a carne, sobre os nossos impulsos carnais. Isto indica um novo viver, uma vida em humildade, uma vida em submissão, uma vida em santidade. Então veja só, quando nós aplacamos os impulsos carnais, nós vamos viver segundo os princípios regidos pelo Espírito do Senhor. Veja só que o ser humano, ele tem os seus costumes, os seus padrões, as suas tradições. Então, quando ele vem para Cristo, ele vem carregado de todos os seus costumes, e dizemos maus costumes, por sinal. Mas o homem, ele tem instintos, o homem tem instintos naturais que ele recebeu lá no Jardim do Éden. Esses instintos, nós podemos ver que são virtudes que Deus colocou no ser humano, mas elas foram deturpadas por causa do pecado. Por exemplo, o homem tem um instinto de sobrevivência. Quem ensina a criança a mamar? A verdade, isso é um instinto de sobrevivência, um instinto de vida. Dentre os instintos que nós recebemos no nascimento, nós podemos ver o instinto de fome, de sede, os instintos sexuais. Tudo isso são manifestações naturais que são boas, mas todos os instintos, eles foram deturpados por causa do pecado. Dentre eles eu quero destacar o instinto sexual. O instinto sexual, ele é uma virtude que Deus colocou no ser humano para a procriação, mas com o pecado veio a promiscuidade. E a promiscuidade levou à prostituição, levou à lascívia, levou ao adultério, à fornicação, à prostituição. Tudo isso por causa do pecado. O homem, ele vem com a sua natureza depravada, e ela agora precisa ser moldada segundo o modelo de Cristo, e nós vamos conseguir isso quando nós andamos na verdade, no Espírito, quando nós temos vitória sobre a nossa carne. Vamos então, amados, para o tópico de número 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Primeiro aqui nós vamos ver a diferença. Depois nós vamos ver a relação entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Ponto 1, diferença. Veja, meus amados, antes de nós vermos a diferença, nós precisamos entender uma coisa. Embora os dons espirituais e o fruto do Espírito, eles têm a mesma origem. Que origem? O Espírito Santo, nós podemos ver que existe uma grande diferença entre fruto do Espírito e o dom do Espírito.
Veja só, meus amados, nós precisamos entender que a primeira modalidade do fruto do Espírito, a que governa o ser humano, a que rege o fruto, a que tem uma atuação vibrante na vida cristã, é o amor. Precisamos entender que o amor, ele é o representante maior do fruto do Espírito. A partir daí, todas as virtudes espirituais vai ter que passar pela regência do amor. Mas vale lembrar que existe vários tipos de amor. E para nós entendermos de que amor o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos entender aqui as outras formas de amor. O primeiro amor que existe é o amor eros, é o amor erótico, o amor de atração sexual. Tá? Então esse amor é o amor paixão, que gera a paixão. Mas nós podemos ver também que existe o amor fíleo. O que é amor fíleo? É o amor amizade, o amor filantrópico, é aquele amor que as pessoas gostam de estar junto e de ter bem-estar. Também existe o amor storge, que é o amor familiar, do convívio doméstico, aquele amor de aconchego familiar, em que um tem o interesse de ver o bem-estar do outro, e um sempre tem o desejo de estar perto do outro. É aquele amor que está no círculo da família. Mas vemos também que existe o quarto estágio do amor, que é o amor ágape. O amor ágape é o amor que procede de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não somente tem amor. Deus, ele é a expressão plena do amor. E esse amor de Deus é que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando este amor, ele frutifica, realmente nós vamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, quando nós nos convertemos, Deus não tirou a minha velha natureza, a minha natureza caída, herdada de Adão, minha natureza pecaminosa. Ele colocou em mim, através do Espírito, a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela é movida pelo amor. Então nós podemos ver que esse amor, o amor ágape, é ele que vai dar direcionamento ao meu novo viver segundo os padrões de Cristo. Então nós podemos ver, amados, que o amor, ele é superior a todas as coisas. Por exemplo, ele é superior aos dons espirituais. O amor, ele é o caminho mais excelente, segundo o apóstolo Paulo, ele afirmou. Então o apóstolo Paulo, ele usa o amor como representante maior do fruto do Espírito, quando ele vai comparar o fruto do Espírito com os dons espirituais. Então o apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que o exercício dos dons espirituais sem o amor redunda em nada. Por quê? Porque nós sabemos, amados, que todas as operações sobrenaturais do Espírito Santo através dos dons são coisas transitórias, são coisas passageiras, mas o Espírito Santo, ele é permanente, ele é eterno. A Bíblia diz que o amor, ele nunca acaba. E quando nós falamos aqui de amor, nós estamos falando desse amor pleno, desse amor que nos leva a amar Cristo de verdade, desse amor que nos leva à renúncia pessoal do eu, da carnalidade, do nosso viver segundo os padrões terrenos, para nós vivermos em função do céu.
Vamos então para o ponto de número 2, os dons na igreja. Aqui nós vamos ver agora a relação entre fruto e dons do Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele foi falar dos dons espirituais, Paulo, ele mostra isto na carta aos Coríntios, no capítulo 12. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo observou que havia muita irregularidade na igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. E as irregularidades que havia na igreja de Corinto era motivada pela falta do fruto do Espírito, amor. E é por esta razão que na carta aos Coríntios, Paulo denuncia muitas barbaridades que havia naquela igreja, muito embora ela fosse cheia de dons espirituais, mas ali faltava o fruto do Espírito naquela igreja, especialmente o amor. Então é por esta razão que na igreja de Corinto havia contenda, divisões, pelejas, dissensões, havia falta de perdão, conversas inconvenientes. Ali nós podemos ver que havia tantas coisas que trazia perturbação à ordem espiritual na igreja. Às vezes a gente até pergunta como pode Deus operar numa igreja com tantos problemas. Mas a grande verdade, amados, é que a Bíblia nos afirma em Mateus no capítulo 7 e o versículo 16, a Bíblia nos informa que é pelo fruto os conhecereis. A Bíblia não informa que é pelos dons que nós vamos ser conhecidos, mas vamos ser conhecidos pelo fruto do Espírito. Mas nós precisamos compreender que os dons espirituais também têm a sua importância. E qual é a importância dos dons espirituais? Os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento pessoal entre os cristãos. Agora precisamos compreender que os dons espirituais não é um atestado de santificação para aquele que possui os dons espirituais, e nem é garantia de salvação. Muitas pessoas insistem em acreditar que alguém que possui dom espiritual, ele está acima da média, mas isso não é verdade. Outras pessoas acreditam que por ter dom espiritual, as pessoas estão salvas porque são instrumentos na mão do Senhor. Também não é verdade. Nós precisamos compreender que os dons espirituais não nos levam ao céu, mas o fruto do Espírito nos leva. Os dons espirituais, se não souber ser usados de forma digna, eles podem até nos tirar do céu e nos levar ao inferno. Exatamente foi isso que Jesus ele tratou em Mateus no capítulo 7, o versículo 22 e 23, quando ele diz que naquele dia do julgamento, muitos aparecerão lá diante dele e dirão: Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios, realizamos milagres. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, quem é que vai dizer isso? Quem é que expulsa demônio? Quem é que profetiza? Quem é que realiza milagre? Os cristãos. Mas nós sabemos que se isto for usado para exaltar o homem de forma adequada, se nós não soubermos nos colocar na nossa posição de humildade, de dependência do Espírito Santo e cometermos exagero, esses exageros vai trazer uma penalidade eterna para todos aqueles que não sabem portar dignamente diante daquilo que recebeu do Senhor. Os dons espirituais não me fazem superior a ninguém. As pessoas gostam de colocar as pessoas num patamar mais elevado
achando que a pessoa que produz, que possui um dom, é privilegiado por Deus, quando na verdade ninguém é privilegiado por Deus, até porque a pessoa não é portadora do dom, ele não é dono do dom, ele é apenas um instrumento que o Espírito de Deus vai usar ele. Portanto, ele não pode usar o dom da forma que ele quiser. Neste sentido, nós podemos ver que o dom espiritual é uma bênção, é uma força, por exemplo, na evangelização, no crescimento numérico e até mesmo espiritual da igreja, mas tem que ser utilizado de forma digna, regulada pelo amor. É o amor que dá a regulação dos dons espirituais. Por isso, Paulo apresenta a supremacia do amor e dedica o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios inteiramente ao amor. Então vamos agora, amados, para o tópico 3. O Espírito se opõe à carne. Veja só, amados, quando aqui o apóstolo Paulo ele traz essa questão acerca da oposição entre a carne e o Espírito, Paulo estava sendo motivado pelo grande problema que havia na igreja da Galácia, acerca da liberdade cristã. Isso nós podemos ver que havia perturbação na doutrina, havia contradição. Essa contradição é chamada de antinomia. Então veja só, ali havia os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes, meus amados, eram judeus convertidos ao cristianismo. É isso aqui que leva ao primeiro ponto, o legalismo. Veja só, os judeus convertidos ao cristianismo, eles eram legalistas. Por quê? Muito embora estivesse convertido ao cristianismo, eles insistiam em viver no judaísmo segundo a lei, observando, por exemplo, a guarda do sábado, observando, por exemplo, a circuncisão e até mesmo as leis cerimoniais. Mas o pior, eles queriam que os gentios também fossem observadores desta prática. Por isso é que havia conflito na igreja da Galácia, porque os gentios, eles então agora, por ser um cristão, eles abusavam da sua liberdade cristã. E nós podemos ver que havia exagero, tanto por parte do judaísmo, quanto da parte dos cristãos que defendiam a liberdade cristã. Havia exagero também na liberdade cristã, porque eles acreditavam que podia fazer tudo. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção aqui entre o viver na carne e o andar no Espírito. Então, nós podemos ver que o viver de acordo com a carne ou de acordo com a lei, aqui representa o legalismo, e o andar na graça de Deus representa aqui os cristãos que viviam verdadeiramente na nova aliança, viviam a liberdade cristã. Então foi exatamente esse problema que trouxe Paulo a descrever aqui sobre a questão das obras da carne e o fruto do Espírito. Neste sentido, aqui nós vamos então dar aqui um avanço no ponto de número 2, a carne e o Espírito. Quando o apóstolo Paulo ele fala acerca da carne, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele está falando da natureza adâmica, ele está falando da natureza caída, da natureza pecaminosa. Então, o que é andar na carne?
Quando o apóstolo Paulo fala andar na carne, ele está falando da natureza caída, do corpo, ele está falando do ser humano, do pecado, dos desejos carnais. Nós sabemos, amado, que segundo o apóstolo Paulo, ele apresenta o homem em 3 dimensões. A primeira dimensão é o homem natural. E o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. O que é o homem natural? É o homem com a sua natureza adâmica. É o homem que não nasceu de novo, o homem natural. Mas Paulo fala da outra dimensão do homem, que é o homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele disse: irmãos, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. Por que Paulo estava falando assim? Ele disse: havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, porventura vocês não sois carnais? Veja que o homem carnal, ele vive de acordo com o impulso da carne. Ele vive de acordo com os princípios regidos pela matéria humana, pela carnalidade. Paulo, ele contrapõe aqui um novo viver cristão, o viver no Espírito. E é por isso que ele apresenta agora o homem em outra dimensão, o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e por ele ninguém é discernido. Veja que o homem natural é o homem distante de Deus, mas o homem carnal, ele pode estar na igreja, ele pode viver na igreja, mas ele ainda não produziu no seu interior fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque ele vive na carne, ele quer resolver os problemas na carne, as suas atitudes são carnais, ele quer viver segundo o curso deste mundo. Então ele vai viver aqui na porfia, na contenda, na inimizade, nas pelejas. Por isso, amado, que muitas vezes surgem tantos problemas dentro das igrejas. Problema no ciclo de oração, na mocidade, problema entre obreiros. Por quê? Porque as pessoas querem resolver as coisas de forma carnal. Quando nós vivemos do Espírito de verdade e deixar o Espírito agir em nós, então nós vamos ver as coisas espirituais fluindo de uma forma bem melhor em nossas vidas. Então, neste sentido, quando o apóstolo Paulo ele apresenta as obras da carne, ele apresenta aqui os impulsos carnais do ser humano, aqueles impulsos naturais que ainda não foram aperfeiçoados pelo Espírito Santo na vida do cristão. Então ele insiste em viver segundo a natureza pecaminosa, mesmo tendo a Bíblia, mesmo sendo um cristão, mesmo frequentando a igreja. Mas neste sentido, o apóstolo Paulo, ele traz aqui um confronto entre esse viver na carne e o andar no Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de Espírito, nós podemos ver que o Espírito que o apóstolo Paulo ele menciona aqui vem da palavra grega pneuma, que significa aqui Espírito. E aqui nós sabemos que existe o espírito humano, existe o espírito das trevas e o Espírito de Deus. Todas essas palavras que definem espírito, mas o espírito que o apóstolo Paulo refere aqui é o Espírito de Deus. Quando ele agora ele se converte, o Espírito Santo vai trabalhar no cristão, vai moldar também aqui o ser humano de acordo com os princípios espirituais divinos. Então aqui nós sabemos
que mediante a ação do Espírito Santo vai haver sempre um choque, um confronto entre a minha vida carnal e o meu viver no Espírito. Porque a minha carne, ela interessa somente por aquilo que é terreno, mas o meu espírito, ele testifica com o Espírito de Deus e quer as coisas espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma aqui no versículo 24 da nossa leitura bíblica em classe, ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então veja só, então nós precisamos crucificar a nossa carne, nós precisamos crucificar o nosso eu, para que Cristo verdadeiramente possa viver em nós. Ponto 3, os vícios. Quando o apóstolo Paulo fala dos vícios, ele está falando aqui das obras da carne. E o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma relação de obras da carne que entra em choque, né, com o fruto do Espírito. As obras da carne, elas confrontam com o meu viver cristão, com o fruto do Espírito que é produzido em mim. E o apóstolo Paulo classifica as obras da carne aqui em algumas categorias, pelo menos 3 categorias. Ele apresenta aqui, por exemplo, a categoria do sexo ilícito. Ele fala da prostituição, da impureza, da lascívia, tem o adultério, tem a fornicação, que são então obras carnais relacionadas com a vida sexual. O cristão, ele precisa controlar todos esses impulsos carnais para ele viver uma vida santa, para ele ter uma vida consagrada. Vemos também aqui pecados de ordem religiosa. O apóstolo Paulo aponta 2 tipos de pecado: a idolatria e a feitiçaria. Não é compatível com a vida cristã. Ponto 3, pecados de ordem social. Então veja só, nós vemos aqui o apóstolo Paulo faz uma relação de pecado de ordem social: inimizade, porfias. Porfias são as polêmicas levantadas pelas pessoas, aquelas disputas, emulações. Veja só, as emulações são as disputas, são as competições, amado, que leva alguém a ser melhor do que o outro, querer ser superior ao outro, querer ficar um derrubando o outro. Tudo isso são emulações. Iras, pelejas. O que são pelejas? São discussões, são contendas que são levantadas, e muitas vezes até contendas entre cristãos que vivem ou insistem em viver de forma carnal. As dissensões. Dissensões é falta de concordância, falta então de acordo, são desavenças, tudo isso aí são dissensões. Heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias, tudo isso são obras carnais que entram em confronto com o fruto do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, ele recomenda: andai em espírito e não satisfarei as obras da carne. E assim nós estamos encerrando a nossa aula. Que todos tenham uma excelente aula. Amém? E Deus vos abençoe.